Olá, sejam bem-vindos por aqui, eu me chamo Ju e o vídeo de hoje eu vou falar sobre o mal nosso de cada dia. Sim, finalmente eu terminei minha leitura, eu recebi esse livro da Darkside, obrigada Darkside por me mandar. Eu tava muito animada, principalmente porque dia 16 sai o filme na Netflix e eu queria muito poder ler o livro antes de assistir o filme. Por quê? Porque eu quero ter um embasamento melhor para falar com vocês, eu quero fazer um comparativo, livro-filme. Então, nada melhor que ler este livro, que é do Donald Ray Pollock e foi publicado em 2011 originalmente. Ele tem em torno de 300 páginas, então é um livro molezinha de ler. Eu li em um final de semana, então assim, dá pra ler, sabe? Dá pra se organizar, fazer uma leitura, apesar de que a leitura desse livro é uma leitura muito densa, tem muitos personagens, muitas linhas temporais diferentes, então talvez exija um pouco mais de atenção, mas que de nada diminui o entendimento da história. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar, ou não, pelo mal nosso de cada dia. Se apaixonar, que eu digo no bom sentido, porque essa história é um pouco tensa. Mas antes de eu começar a explicar um pouquinho mais sobre esse livro, sem spoilers, podem ficar tranquilos. Já deixem seu like aqui nesse vídeo, comentem pra mim se você já leu esse livro, se você tá muito animado pra assistir O Diabo de Cada Dia lá na Netflix. E, gente, se inscreve no canal, por favor, se inscrevam. Quando vocês se inscrevem, quando vocês comentam, quando vocês curtem, compartilham o vídeo, vocês ajudam muito a mim no canal, ajudam para que outras pessoas possam estar vendo esse vídeo também, para que eu possa estar trazendo outros conteúdos ainda melhores para vocês. Então, ajuda aí, por favor, galera, que toda ajuda é muito bem-vinda e, quiçá, ative as notificações para receber mais conteúdos aqui do canal, porque eu tenho certeza que algum vai te agradar. É isso. Tendo dito, é preciso dizer que a história central desse livro acompanha o Arvin. O Arvin, para quem já viu o trailer lá de O Diabo de Cada Dia, vai ser interpretado pelo Tom Holland. Mas eu vou me focar aqui bem mesmo no livro, tá? Não vou falar nada do filme, porque eu não assisti ainda, né? Então, embasamento do trailer, melhor não ter. Só para vocês poderem ter noção, a história acompanha o Arvin, mas ela é dividida em arcos e ela tem uma história muito corajosa de se contar, com uma linguagem bem corajosa também, porque beira, assim, o preconceito, beira a vulgaridade, que eu acho que foi intencional pelo autor, mesmo porque o livro se passa lá na década entre os anos 30, 40, 50, até os anos 60, mais ou menos, onde a segregação racial era muito grande nos Estados Unidos, onde a mulher ainda era vista como inferior. Então vocês vão ver muito termos chulos nesse sentido de diminuir mesmo os negros, de inferiorizar a mulher, ridicularizar, enfim, tem muito disso nesse livro. E o centro da história, como eu falei, é o Arvin, e assim, ela é dividida basicamente em arcos, onde personagens são fundamentais dentro desses arcos. Como eu falei, são muitos personagens divididos em várias linhas temporais e que em algum momento da história, mais precisamente lá pro final da história, vão acabar se conectando, tá? Eu fiz alguns tópicos para ir falando com vocês, então se eu olhar para baixo é porque eu tô lendo esses tópicos, tá? Como eu falei, ela é dividida em narrativas. A primeira narrativa, ela vai acompanhar a trajetória dos Russell. Os Russell são os descendentes, os antecessores da família do Arvin. Então a gente vê o Willard Russell, a Emma Russell. A Emma é a mãe do Willard e o Willard é o pai do Arvin. O pai do Arvin, ele é super perturbado por conta da guerra. E ali nesse pequeno arco inicial da história, a gente vê todo o retorno desse Willard
para residência dele, né, depois da guerra, até ele encontrar a esposa dele, a esposa ter o Arvin e eles viverem ali a vida dele, né, dentro de um espaço limitado de dias, porque logo em seguida a esposa dele acaba definhando por conta de um câncer e o Willard acaba se suicidando e o Arvin, gente, acaba meio que órfão na vida. Só que ele tem muita raiva do pai, porque o pai forçava ele a rezar, sabe? Forçava ele a rezar num tronco de reza, que o pai dele chamava, onde o pai fazia sacrifícios ali, sacrifícios animais, sabe? Então, se você em algum momento leu alguma sinopse falando que o pai realizava sacrifícios, é por conta disso. Ele realizava sacrifícios animais para oferecer o sangue para salvar a vida da mulher dele. Só que não adianta muito e ele vê que ali toda a fé dele, a fé do jeito dele, foi em vão e ele acaba se suicidando e o Arvin vai morar com a avó, a Emma. E junto com o tio e Leonora, que é a filha de uma mulher que acabou sendo assassinada por conta de um pastor itinerante. Esse pastor se engraçou com ela teve a filha, que é a Leonora, e ele acabou assassinando ela e fugindo. Posteriormente, esse pastor ele vai acabar aparecendo em algum momento da história e vocês vão entender melhor o significado dele. Outro arco da história é dos serial killers, a Sandy e o Cole. A Sandy é uma bar girl e prostituta nas horas vagas. E o Cole é um fotógrafo desocupado. E de tempos em tempos eles acabam viajando na estrada, né? Seduzindo homens, geralmente mais jovens, que não tem nada assim, pedem carona. E ele acaba oferecendo a Sandy pra ter relação sexual com esses caras. E ele fotografa o momento e posteriormente ele geralmente mata o cara. Então eles são serial killers super procurados, mas que ninguém faz ideia que são eles os serial killers, sabe? Logo, quando eles voltam dessas viagens aí que eles fazem, matando as pessoas, eles vivem uma vida normal e medíocre lá na cidadezinha. Inclusive, a Sandy tem uma ligação muito forte com o xerife da cidade, que é o Lee... Deixa eu ler o sobrenome dele que eu não sei. Lee Bodecker, né? E ele é super corrupto. Ele é um xerife corrupto. Pois é. E aí, gente, ao longo da história, a gente sempre acompanha todas essas trajetórias. De tempos em tempos vai mudando a narrativa, né? A gente acompanha em horas a narrativa do Arvin. Em horas, a gente acompanha a narrativa da Sandy e do Cole. E em algum momento dessa história, a gente vai entender que a Leonora, ela nutre um sentimento pelo Arvin. E ela quer ficar bonita pra ele e ela acaba se deixando seduzir por um pastor novo que chega na cidade. Só que de pastor ele não tem nada, ele é um cara pedófilo. E ela acaba se envolvendo com ele e alguma coisa dá ruim na história. Eu não vou dar spoilers, mas dá ruim na história, que dá tão ruim que o Arvin acaba tendo que intervir na situação e acaba sendo procurado pelo xerife de um outro condado, para vocês terem uma noção. Nesse momento que ele acaba, né, tendo que intervir ali, a gente acaba aprendendo uma lição sobre essa história. Tudo isso são linhas que acabam se conectando lá pro final da história. E nesse final da história, que culmina nesse embate entre o xerife e o Arvin, a gente aprende uma lição. Porque assim, esse livro, ele tem esse quê de dificuldade. Você caminha por ele sem entender muito bem aonde a história quer te levar. E quando você entende a história, aonde a história quer te levar, faz todo sentido, sabe? O Mal Nosso de Cada Dia faz todo sentido entender o nome disso, porque a gente vê inúmeras desventuras, podemos dizer assim, ou coisas ruins que acontecem com pessoas boas, sabe?
e a gente não entende por quê. Então, assim, eu vou ler um trecho que eu escrevi pra dizer pra vocês sobre. Então, quando o final se aproxima, a gente consegue ligar todas as linhas narrativas da história, e porque elas se conectam e traz à tona um debate muito significativo sobre a religião, e sobre fé, e sobre devoção, e até que ponto você vai, até que ponto sua fé vai, sabe? E até que ponto uma tal cegueira religiosa, talvez, se a gente puder, sabe, definir dessa forma, ela consegue impactar a sua vida de fato, sabe? Ou ela tem algum significado, sabe? Então, assim, fala muito sobre fé, sobre religiosidade e causa e consequência em relação a isso, sabe? Até onde a sua fé alcança. E será que ela alcança de verdade? Então, o livro fala muito sobre isso. Eu simplesmente amei o livro. Eu já quero ler o outro livro que veio antes desse, não que seja conectado à história, mas que são contos de onde a Knockensmith, não sei falar, o nome é difícil, é uma cidade que existe de verdade. O autor, ele tem um livro que fala sobre contos dessa cidade em específico, então eu quero muito ler também. Mais uma vez, obrigada, Darkside. Espero que vocês tenham curtido. Contem pra mim o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram. Expectativas pro filme. Eu tô muito animada pro filme e espero voltar aqui pra falar sobre o livro e o filme, um comparativo bem significativo pra vocês. Então, é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo. E se inscrevam no canal, hein?